Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de junho de 2023 do fundo CDI-11. É um FII-Infra da Sparta, é o Sparta Infra CDI FIC FII-Infra. Então, é a primeira vez aqui no canal, tá bom? Um tempo que a gente não fala, inclusive, de FII-Infras aqui no canal. Então, fique conosco para você entender um pouquinho mais que tipo de investimento é esse, né? Que também tem disseminado bastante aí, né, com a propagação dos FIIs e também dos FIAGROS. Os FIINFRAs também têm ganhado um campo legal aí para investimentos de pessoas físicas isentos de imposto de renda. Então, fique ligado aí se você gosta desse tipo de assunto, FI, FIAGRO e FIINFRA, o principal assunto aqui no canal. Então ative as notificações, deixe o seu like aí, se inscreva no canal, é tudo de graça, tá bom? Mas você ajuda muito a gente aqui no canal e também vou deixar esse relatório gerenciando na descrição do vídeo para você aí baixar e fazer uma leitura mais detalhada, assim também com o nosso link do grupo do Telegram, tá bom? Então vamos lá, CDI 11, FIINFRA aí da Sparta Fundos de Investimento. Então, para quem não conhece aí, os FIINFRAs normalmente utilizam aí, fazem seus investimentos em debêntures de infraestrutura, tá? Então é aqui o principal também principal ativo que o fundo investe, debêntures de infraestrutura. Tá? E o fundo, então, está disponível para investidores em geral e tem uma meta de CDI mais 2% ao ano. Então, a meta atualmente anual está em torno de 15% a 16% de retorno anual. Fundo que tem isenção de imposto de renda, né? Os FIINFRAs têm isenção total de imposto de renda no ganho de capital e também nos rendimentos, tá? Isenção total, isso aí é um incentivo, né, para as pessoas investirem e financiarem a infraestrutura no país. Tá? Retorno atrelado do fundo é ao CDI, distribuição de rendimentos mensais, inclusive, né, que nem é obrigatoriedade dos FIINFRAs, essa distribuição mensal, e ele está sendo negociado na Bolsa de Valores por esse código CDI-11. Últimas distribuições, é um fundo novo, né? A primeira distribuição aqui foi em abril de 2023, né? Referente a março. Distribuiu 1,18 no primeiro e no último, a junho, R$ 2,00 por cota, quase 2% de rendimentos aí que o fundo distribuiu e que vai ser pago agora no dia 14, tá? O fundo que tem a sua database e o último dia útil do mês que ele faz referência. Então fechou aí no dia 30 de junho e vai pagar 10 dias úteis depois, dia 14 de julho. O rendimento então foi R$ 2,00 por cota, a cota patrimonial fechou né, agora a 104,60 e a cota de mercado muito próxima, praticamente 1 para 1 aí, 104,33, prazo de duração do spread de crédito do fundo é 6,4 anos. E o carrego da carteira atual, né, CDI mais um spread aí de 1,7%, que é esse spread então, que está aqui do lado. Bom, mais para baixo aqui a gente vai verificar os comentários do gestor. Então ele fala aqui que inclusive no último relatório, né, que eu não cheguei a ver o último relatório, mas ele traçou ali, detalhou as estratégias do fundo. Então busque lá o último relatório do CDI 11. Ele fala aqui que no mês de junho adicionaram mais 4 emissores, então teve aqui a Copel, a CCR, a Localize e a Cosan. Então aí 4 emissores na carteira, tanto de forma primária como no secundário, o fundo adquiriu essas debêntures, né? E ele fala aqui sobre que o fundo tem uma alavancagem, né, bem acentuada, inclusive, normalmente o que a gente vê nos fundos de FIIs de crédito, né, que a gente vê em torno de 8, 9% de operações compromissadas. Esse fundo aqui é mais agressivo, tem quase 30%, inclusive, de alavancagem. A gente vai ver um pouquinho mais para baixo esse detalhe. E o fundo, então, pega essas operações compromissadas, né? Está explicando, inclusive, aqui mais para baixo essas operações. Atualmente, com essas operações que o fundo adquiriu em junho, subiu o spread de 1,5% para 1,7%, como a gente falou lá em cima também, né? E ele fala aqui que, inclusive, o tempo também, né, com o aumento, com a valorização dos títulos públicos equivalentes, o tempo, inclusive, aumentou a duração dos papéis de 5,5 anos para 6,4 anos. E no término desse mês de junho, o fundo estava com 117,2% investido, né? Isso porque ele investe, tem aqui a operação compromissada, né? Que recursos captados aí, na verdade,
dados garantias debêntures do fundo, né? E eles captam esse recurso aí mais barato e investem em ativos alvo aí da carteira. Então ele tem aqui 7% em caixa e 117% investidos do patrimônio líquido, porque parte do patrimônio ele é dado como garantia, né? Então ele por isso que ele investe mais de 100%, que parte do dinheiro nem foi alocado ao fundo, nem foi incorporado ao fundo, né? Seja ele como um empréstimo ou recurso de terceiros, e ele então ele serve como um alavancador aí da receita, né? E ele explica um pouquinho mais para baixo essas operações, a gente já comentou aí, inclusive em alguns FIIs aqui no canal, mas ele fala aqui, ó, de forma simplificada, equivale à operação, à alavancagem, né, a operação compromissada que eles digam, é como se fosse captar recursos como emprestados, né, usando como garantia, no caso aqui do CDI 11, as debêntures do fundo, né, e para comprar então novos ativos-alvo do fundo. Então, o nome disso é operação compromissada reversa. Eles vendem uma debênture para o banco, na instituição financeira, com compromisso de recompra deste mesmo ativo. Então, isso é a operação compromissada que eles fazem. Eles captam esse recurso com a garantia da própria debênture do fundo, né? Dá como garantia, capta esse recurso mais barato e compra ativos com uma rentabilidade maior. Tá? O fundo então é bem agressivo, tem quase 30% de operação compromissada, a gente vai ver um pouquinho mais para baixo. Ele fala aqui da volatilidade, inclusive, e assertividade do fundo nesse período aí de volatilidade pelos eventos que ocorreram aí, a recuperação judicial da Americanas e da Light, né? Teve muita volatilidade no mercado, principalmente por conta desses acontecimentos, né? Inclusive teve esses eventos aí que outras empresas estavam ali no radar de muitos investidores que possivelmente poderia ter acontecido a mesma coisa, né? Mas a princípio esse cenário aí se reverteu, né? E aí o fundo então alocou recursos em debêntures incentivadas de alta qualidade com duração elevada. Então essa estratégia do fundo foi assertiva, né? E com essa redução da volatilidade, a redução desses resgates que tiveram nos fundos aí por conta desses acontecimentos, né? Ele fala aqui que essa diminuição teve aí um fator positivo para o fundo CDI 11. Bom, mais para baixo que a gente vai falar sobre a captação da segunda oferta do fundo, né? Então o fundo dia 21 de junho anunciou o início da segunda emissão aí, fundo novo, mas já está aí fazendo a segunda emissão de cotas. Então tem aí no site da Sparta, que tem o link aqui, ó, tá aí com mais informações para você que é cotista, né? Mais informações aí sobre essas operações, essa operação de emissão de cotas. Ele fala aqui sobre a distribuição dos resultados, né? Então teve aqui um rendimento bem acentuado, aí, quase 2% de distribuição nesse mês de junho, que vai ser pago agora no mês de julho, 14 de julho, né? E o fundo, inclusive, fala aqui que a distribuição se baseou no CDI acumulado no mês de junho, né, sobre a cota patrimonial. Então, o fundo fala aqui sobre a distribuição já realizada, e inclusive do que está acumulado ainda por cota, R$ 4,60 ainda não distribuídos por cota. Então, esse aqui é o resultado acumulado do fundo ainda para distribuição nos próximos meses, né? E ele fala aqui que a expectativa é continuar com o pagamento baseado no CDI acumulado, tá? Desde que exista excesso em relação ao valor de R$ 100 na cota patrimonial. Então, a cota patrimonial estando acima desse valor aí, a tendência é que ele se baseie aí na distribuição do CDI acumulado. Esse cálculo a gente não tem aqui detalhado, né? Então a gente não sabe nem explicar como é feito esse cálculo, tá? Mas a base então é no CDI acumulado desde que a cota patrimonial esteja acima de R$ 100. Essas são as distribuições que o fundo fez. Então, o fundo aqui tem mais para baixo a composição da carteira, né? Tem debêntures, aqui ele não especifica que é debênture incentivada e não incentivada, mas a debênture incentivada é aquela que tem isenção de imposto de renda para a pessoa física, né? Isenção de imposto de renda para o investidor. Tá? O FIINFRA, que tem total isenção de imposto de renda para quem investe em FIINFRA, total isenção de imposto de renda para pessoas físicas.
No caso da debênture incentivada, ela tem isenção de imposto de renda para qualquer investidor. E a debênture não incentivada, ela não tem essa isenção, não tem essa prerrogativa aí. Então, essas aqui são as debêntures que o fundo tem atualmente na carteira. Então, se tratando de debênture, tem menos empresas repetitivas, vamos dizer assim, né? Mas a gente vê aqui algumas, a New Energia. O fundo tem aqui algumas debêntures aí da New Energia, né? Basicamente, a única que eu vejo aqui se repetir. Tem aqui a Copel, Comerc, até a Copel tem duas também, né? Mas são poucas repetições, então a gente vê aí uma diversificação um pouco melhor, né? Por conta dessa não repetição aí de debêntures, né, da mesma empresa, mas a New Energia tem aqui umas 3 ou 4. E a TIM, a Telecom, tem uma exposição maior, 10% do patrimônio são debêntures da TIM, né? Telecom, o fundo tem aí um spread interessante de 1,3%. Bom, aqui mais para baixo a gente vê a quantidade de operações reversas que o fundo tem, ó, 24%. Então, como eu falei aí, o fundo tem 1/4 de operações compromissadas, 24%, e 7% em caixa atualmente. Tá? O fundo, então, não diz aqui, não especifica qual é o patrimônio do fundo, em momento nenhum aqui do relatório. A gente não sabe em que percentual, o que corresponde isso a reais aqui através do relatório. Tá? Acho que é uma falha, inclusive, que a gente encontra em qualquer relatório aí, a composição do patrimônio, inclusive com o valor, né? E eu não encontrei aqui dentro do relatório. Deixa eu ver se tem aqui por acaso. Não tem. Duração, spread, rating, não tem realmente. Aqui a composição aqui de cada alocação por setor. Então, geração de energia e distribuição de energia principal, né? Como a gente vê aqui, infraestrutura realmente de energia no Brasil é bem precária. Então acaba que as debêntures aí exigem muito da empresa se alavancar, né, ou fazer esse tipo de endividamento. Elas procuram os endividamentos mais baratos, que não são as debêntures, né? Então, normalmente você vai encontrar aí os FIINFRAs, normalmente com muitas debêntures do setor de energia elétrica. E aqui a alocação, então, debênture de 117%, como eu falei, que está incluso a operação compromissada, e 7% em caixa, alocações em rating de classificação das empresas, a maioria aqui AAA. E mais para baixo aqui tem algumas informações do fundo, né? Inclusive aqui a taxa de administração que é cobrada, 1% ao ano, que deve incluir taxa de gestão. O nome da gestora é a Sparta, o nome do fundo é Sparta Infra, código de negociação CDI 11. Aqui está aí então o CNPJ, o código ANBIMA, a categoria, né, renda fixa de duração livre de crédito livre. Data de início do fundo foi em fevereiro de 2023, então 1% ao ano, não tem taxa de performance. O administrador é BTG Pactual e o gestor é Sparta, administradora de recursos. Rentabilidade de alvo, como eu falei lá em cima, CDI mais 2% ao ano. Investidores em geral, público-alvo, e as distribuições, expectativa de distribuição de rendimentos mensais, não é obrigatório, né, mas culturalmente aí esse tipo de fundo também tem distribuído igual os FIIs, a distribuição mensal. E a tributação, como a gente falou, isenção total para imposto de renda para pessoas físicas, seja ele no ganho de capital, né, na venda com lucro da sua cota, ou a distribuição de rendimentos aí mensais. Mais para baixo aqui não tem mais informações, são as últimas lives que o próprio gestor faz aí, as últimas notícias, né? E aqui as empresas, né? As principais empresas aí que o fundo tem na carteira, através dessas debêntures, né? As mais relevantes aí, contando um pouquinho da história aqui da empresa, né? Resumidamente, qual é a localização dela, em que é que ela investe, né? Em que é que ela atua, na verdade, qual é o setor, e desde quando aqui, né? Tem empresas aqui já renomadas no mercado, ok? Então é isso aí, relatório gerencial do CDI 11, é um FIINFRA, tem a sua alocação em primordialmente, né, investimentos mais elevados no setor de energia, que é comum nos FIINFRAs, tem pago bons proventos, né, mas faltou aí só a informação do patrimônio atual do fundo. Eu vou caçar aqui e vou tentar colocar aqui para vocês essa informação. Bom, pessoal, tentei de tudo aqui, mas não achei realmente quanto o fundo tem aí de patrimônio, tá? Tentei inclusive aqui no Power BI, não diz nada sobre a alocação de valor, né? Só percentual. Inclusive tem algumas modificações aqui em relação
aos emissores, né? Principal que é a New Energia agora 12,9%, mas não tem informações sobre o patrimônio líquido do fundo, ok? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo, fique com Deus, até o próximo vídeo, tchau, tchau.